A nossa conversa hoje é com a empresária Jesse Lima. Jesse se coloca como pré-candidata a prefeita de Teresina, cargo que já disputou em 2020 e obteve mais de 50 mil votos. Vamos bater um papo aqui com ela. Seja bem-vinda, Jesse, ao Central Piauí. Mariano, obrigada pelo convite, estou muito honrada e parabéns pelo trabalho, tá? De verdade, eu acho que Teresina tem muito a ganhar com o trabalho de vocês. Eu que agradeço a sua presença. Pré-candidata, posso chamar de pré-candidata, claro, né? Tá posta. Pré-candidata, a senhora disputou a eleição em 2020 e obteve aí mais de 50 mil votos. Depois tentou o governo do estado. Qual é a diferença da Jesse de 2020 para a Jesse de hoje e por que a senhora insiste numa candidatura majoritária? Então, o contexto de 2020 foi a minha primeira disputa eleitoral, é a minha primeira experiência também com a política partidária. E 2020 foi algo que aconteceu. Eu não tinha nenhum envolvimento com a política partidária, meu conhecimento realmente era pequeno, mas eu fui movida ali naquela eleição. O que me encorajou aí foi realmente o meu sentimento de revolta pela inconformidade com a situação da nossa cidade e atitudes da gestão passada que atrapalharam muito a vida dos empreendedores. Então eu me levantei realmente como uma voz inconformada, mas também com um sentimento de propósito, de poder contribuir de alguma forma com a minha cidade. Fui subestimada. Sim. Primeiro porque eu não tive pré-campanha, então eu já fui lançada ali praticamente na convenção em agosto, totalmente desconhecida no meio político. Então ninguém acreditava e me subestimaram. Falaram, deixa ela aí, ela tá aí, deixa a menina, ninguém acreditava, ela começou tarde, ela não tem estrutura, ela não tem conhecimento político. E eu fui fazendo a minha caminhada, porque eu estava ali para cumprir um propósito, para cumprir a minha missão e honrar com o compromisso que eu disse que disputaria a eleição. E quando terminou a eleição, eu estava lá em terceiro lugar com 50.221 votos. Certo. Então foi realmente algo extraordinário, que eu sou muito grata a todos os teresinenses que acreditaram na Jesse, que acreditaram nesse projeto, que me deram aquele voto de confiança naquele momento. E ali eu, de fato, comecei a ingressar na vida pública. Pronto, eu queria saber de você hoje, como é que você avalia esse cenário? Essas candidaturas que estão postas, essas mudanças aí, desistência, apoio, acordo, como é que você avalia o cenário hoje na disputa para a Prefeitura de Teresina? A atual conjuntura política, eu acho que não tem muita novidade, né? Meio que polarizado, dois grupos que são fortes, dois grupos que já têm histórico de política, dois grupos que há muito tempo disputam o poder em Teresina e no Piauí. Então Teresina quer algo diferente, Teresina quer realmente propostas, quer realmente projetos que possam resolver o problema da população. Certo, então vamos fazer um retrospecto aqui. A senhora, quando terminou a eleição de 2020, foi convidada, para compor a gestão do Dr. Pessoa. Queria que você falasse aí pra gente como é que foi a sua passagem à frente da Secretaria Municipal de Economia Solidária. Então muitos me questionavam ali naquele momento por que eu fui o fiel da balança. Eu praticamente decidi a eleição, tanto que foi um momento bem acirrado. E eu fui para a menor secretaria. E muitos se questionavam, mas ela teve 50 mil votos, por que ela vai para a menor secretaria? Porque, primeiro, eu estava chegando agora na política, eu não tinha experiência com gestão pública. Até aquele momento, a minha vida inteira, desde os meus 12 anos de idade, foi dentro do comércio, empreendendo, vendendo, conversando com pessoas. Foi a minha primeira experiência. Eu não tinha um grupo grande, o meu grupo era pequeno. Então, eu fui para aquela secretaria porque eu acreditava naquilo que eu ia fazer. Que era o quê? Trabalhar com os empreendedores, aquilo que eu já fazia a minha vida toda. E da menor secretaria, da última secretaria, a gente conseguiu em 6 meses fazer da Semestre a terceira secretaria mais bem avaliada da gestão. Por quê? Porque ela era a que tinha menor recurso. E a Semestre começou a ser vista, E lá na Semestre a gente conseguiu conceder crédito ao pequeno empreendedor. A minha gestão, à frente da Semestre, foi a que mais concedeu crédito desde a criação da Semestre. A gente conseguiu conceder 3,3 milhões em crédito para o microempreendedor em 1 ano e 3 meses. Um tempo muito pequeno. E a gente inovou muito porque antes desses empreendedores receberem esse crédito, eles passavam por um curso de capacitação que nós desenvolvemos dentro da secretaria, chamado Equilíbrio Financeiro. Esse curso, ele tinha como objetivo ensinar os empreendedores a cuidar do seu dinheiro para que aquele recurso que ele estava recebendo não se tornasse uma dívida, mas que ele de fato fosse um investimento para a vida deles. E com isso, a gente conseguiu reduzir em 70% o índice de inadimplência do Banco Popular.
Realizamos feiras nos bairros, a gente conseguiu alcançar mais de 1.200 empreendedores, ou seja, eles pegavam o recurso do banco, eles compravam a mercadoria e comercializavam nas feiras. E com isso a gente conseguiu movimentar muito a economia da capital. Fui a Brasília, trouxe recurso do Ministério da Cidadania, 4 milhões para a Prefeitura de Teresina, para ser executado em projetos de hortas pedagógicas e para a construção de cisternas em escolas com dificuldade de abastecimento de água. Também do Ministério da Cidadania eu trouxe 5.000 cestas básicas que foram entregues para famílias carentes. Então assim, para a menor secretaria, com o menor recurso de Teresina, para uma gestora que até então não tinha experiência, a gente fez um trabalho espetacular. A senhora, no ano passado, se filiou ao Solidariedade. E aí ele tinha uma parceria, um alinhamento com a pré-candidatura do deputado Franzé, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Houve um recuo do Franzé e aquele grupo político decidiu seguir com o Fábio Novo. A senhora teve algum diálogo naquele momento com o Fábio? Por que a senhora tomou a decisão de não acompanhar aquele grupo? De não estar com o Fábio Novo agora? Então, assim, para mim hoje, pelo meu histórico de votação, pelo meu histórico de disputa, não é fácil. Eu tentei ali entender o que estava acontecendo nos partidos, então, para eu entrar no partido para uma disputa proporcional, não estava sendo fácil. Eu não estava encontrando espaço. Então, Solidariedade foi o partido que me acolheu. O deputado Evaldo me procurou, a gente conversou, eu expliquei a situação para ele e a gente fechou um acordo, eu disse tudo bem. Então eu fui para o Solidariedade, não tive problema com ninguém lá durante a minha passagem, mas de fato os acordos, os projetos que nos foram apresentados não foram cumpridos. Então eu decidi sair do partido, apesar de não ter nenhuma divergência, nem com o próprio deputado Evaldo, nem com o deputado agora pré-candidato Fábio Novo e muito menos com o presidente Franzé. Mas a senhora chegou a ter alguma conversa com o Fábio Novo? Então, a gente conversou, eu ouvi os projetos dele, eu ouvi as propostas dele, eu entendi ali a conjuntura política deles e, na minha visão, não era algo interessante para mim. Pré-candidata, a senhora voltou à mídia cerca de um mês com um episódio aí, um pequeno atrito com o Tom José Lira. Teve acusação de ambos os lados, né? E eu queria entender da senhora que pé que está, houve uma ameaça de processo, chegaram a um acordo, por que começou esse imbróglio entre vocês dois? Então, o vereador Antônio José Lira, ele já tem esse histórico, né, de ofender as pessoas, de desrespeitar quem não concorda com ele. Eu acho que isso é típico de boa parte dos vereadores de Teresina até. Eles têm um projeto, eles têm uma ação, mas eles não querem dar satisfação para a população e eles se sentem afrontados no momento que a gente vai questioná-los. Então, eu tenho uma propriedade na região do Todos os Santos, inclusive morei lá por muito tempo, e essa história do asfalto da Camilo Filho, da Avenida Professor Camilo Filho, é bem antiga e que tem causado um transtorno terrível para quem mora naquela região, muita poeira, o asfalto feito pela metade, as máquinas na rua, um dia tá, outro dia não tá. E aí um dia eu fui perguntar para ele, vereador, o que foi que aconteceu com a obra? Porque as máquinas não estão no local. Eu passei hoje e as máquinas não estão no local. E aí ele já partiu para ofensa, ele já partiu para fazer acusações, inclusive dizendo, me acusando falsamente que eu tinha dado um rombo no Banco Popular de Teresina. Então isso foi... E o pior é que nessa acusação dele, ele disse que o prefeito sabia de tudo e nada fez. Ou seja, ele me acusa de um crime que eu não cometi e ele ainda compromete o prefeito a responder por prevaricação. Porque, segundo ele, eu estava cometendo um crime que o prefeito fez vista grossa. Então assim, é um absurdo. E eu fui na Delegacia de Repreensão a Crimes Virtuais, prestei um boletim de ocorrência e o processo está em andamento. Não houve audiência ainda não, né? Acordo. Então, eu não fui informada de como é que está acontecendo o processo. Tenho buscado informações, mas eu ainda não consegui saber em que pé que está. Mas eu espero que a justiça seja feita, né? Para que esse tipo de ação, principalmente partindo de representantes da população, de um vereador, da Câmara dos Vereadores, e sendo líder do prefeito na Câmara dos Vereadores, ter esse tipo de atitude que demonstra um total desequilíbrio emocional. Ainda sobre a Câmara também houve, na semana passada, com a vereadora Tanandra. O que foi que aconteceu? Você criticou o projeto dela, houve uma resposta ali nas redes sociais. Explica aí para o nosso eleitor e nosso ouvinte. Então, o projeto da vereadora, ele é lindo. É um projeto maravilhoso. Vamos acabar com o sofrimento dos animais. Eu quero acabar com o sofrimento dos animais, você quer acabar, nós todos queremos. Só que isso precisa ser viável e executado, precisa estar dentro da realidade da gestão da prefeitura. O que nós temos hoje? Nós temos uma saúde que está um caos, a gente sabe que falta o básico dentro do sistema de saúde de Teresina, a gente vê que as ruas estão esburacadas, a gente vê que falta saneamento, a gente vê que a infraestrutura tem sido precária, não tem ônibus. Então, assim, você colocar um projeto
que a viabilidade dele pode comprometer parte do recurso da prefeitura que poderia ser destinado para causas essenciais, é um absurdo. Por exemplo, o projeto dela fala que a prefeitura tem que doar cavalos de lata para os carroceiros. Ponto. Segundo a Associação dos Carroceiros, Teresina tem aproximadamente 2.300 carroceiros. Eu fui fazer a pesquisa de quanto custa um cavalo de lata, porque lá no projeto ela não coloca o valor. Ela não coloca o valor desse projeto, não tem, e nem tem a fonte do recurso. Segundo ela, a prefeitura tem que arcar. Então a gente fazendo uma conta de padeiro. Um cavalo de lata custa em torno de 8 a 10 mil reais. E você multiplica isso por 2.300 carroceiros, dá aproximadamente 19 milhões em cavalos de lata, que a prefeitura tem que disponibilizar. Isso é uma associação, 2.300. A estimativa é que tenha muito mais carroceiros. Mas digamos que a prefeitura disponibilize esse recurso, tá? 19 milhões. Para onde vão esses burros, esses jegues, esses cavalos? Onde eles serão colocados? No projeto, ela fala que eles vão para a ecoterapia. A ecoterapia é uma terapia que é realizada com cavalos, onde crianças, autistas, pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção utilizam esses cavalos para reabilitação. Só que são cavalos adestrados desde pequenininho e nem todos os cavalos podem ser utilizados nesse projeto, porque tem que ser um cavalo manso, bem adestrado. E segundo o projeto dela, esses burros, esses jegues que foram acostumados a puxar carroça a vida inteira vão para o projeto de ecoterapia. Então, assim, é um projeto totalmente viável. E se for para levar para um abrigo, tem que comprar um terreno, tem que construir esse abrigo para esses cavalos vão precisar de médico veterinário, não é só um. Precisa de vários veterinários. O cavalo não é como criar um cachorro, é um animal de 200, 300 quilos, até mais quando ele está na fase adulta. Então, assim, demanda toda uma estrutura, demanda toda uma demanda de recurso muito grande, que, ao meu ver, a Prefeitura de Teresina não tem condição de arcar nesse momento. Então, ela precisa refazer o projeto realmente, tornar esse projeto viável, apresentar como é que vai ser essa execução e que possa estar dentro da realidade do orçamento da Prefeitura. Mas falando de candidatura, a senhora até o momento é a única mulher posta com viabilidade para disputar esse ano a Prefeitura de Teresina. Como é que a senhora enxerga a candidatura de mulheres, a posição da mulher na política? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de hoje até o momento você ser o único nome viável nessa disputa pela Prefeitura de Teresina. Mariano, muito se escuta falar sobre mulheres na política. Só que o que eu vejo, pelo menos, eu vou focar aqui no Piauí, agora na eleição municipal, que o Piauí está indo totalmente na contramão desse discurso que tanto se fala por mulheres na política, mais mulheres na política. Só que você observa, de um lado, nós já temos uma chapa praticamente formada, que é a chapa lá encabeçada pelo governo do estado, pelo deputado Fábio Novo, 2 homens. E até o momento eu não vi falando em nenhuma mulher, até porque a chapa, segundo ele, já está praticamente formada. E do outro lado, nós temos o ex-prefeito Silvio Mendes, que também é um homem e que eu não vi cogitando nenhuma mulher para ser vice. Então, assim, o que a gente vê? Há pouco espaço. Por que não colocar uma mulher? Por que os partidos não querem colocar mulher para disputar? E, assim, não é só o fato de ser mulher, né? Nós precisamos de mulheres na política, mulheres que estejam capacitadas tecnicamente, mulheres com propósito, mulheres vocacionadas para a política, e nós temos muito a contribuir. As mulheres representam mais de 51,5% do eleitorado brasileiro. E hoje a gente representa muito pouco. Por exemplo, ontem mesmo mais um ministro tomou posse e só temos uma mulher no STF. Só temos apenas uma mulher. E só 3 mulheres passaram pelo STF até hoje. Hoje, deputado federal, se eu não me engano, não tem nenhuma mulher. Tinha uma mulher, né, que era a Rejane, mas ela saiu para assumir o tribunal, então não temos mulher. E a Câmara e no Legislativo, nós temos, eu acho que 4 mulheres, se eu não me engano. Então, assim, é muito baixo. Teresina nunca teve uma mulher sentada na cadeira da Prefeitura. Será que em todo esse tempo que Teresina existe, nunca teve uma mulher capacitada para sentar naquela cadeira? Ou é realmente a falta do espaço que a mulher tem? E o que é mais irônico é que Teresina homenageia a Tereza Cristina, uma imperatriz. Mas Teresina nunca teve. Você chega lá no Salão Nobre da Prefeitura de Teresina e várias vezes eu ficava parada ali olhando para aqueles quadros. O histórico dos ex-prefeitos, vários homens, e não tem uma mulher. E quando uma mulher se levanta para encarar, para romper essa bolha do sistema, a gente recebe inúmeros ataques, enxurradas, né? E geralmente o que eu percebo? Quando uma mulher se coloca na disputa eleitoral, os ataques eles partem principalmente na tentativa de descredibilizar a imagem pessoal,
ataques pessoais, ataques à vida, à vida familiar. Então, é exatamente no sentido de desestruturar, de desencorajar as mulheres. E eu estou aqui colocando meu nome como pré-candidata à Prefeitura de Teresina para dizer que sim, nós mulheres precisamos ser respeitadas, nós mulheres precisamos ter o nosso espaço na política e nós temos sim capacidade para encarar e para resolver os problemas dessa cidade. A gente, pelo histórico, né, pelo número de eleitores, a gente compreende que pode haver um segundo turno aqui em Teresina. Em um cenário em que a Jesse Lima não esteja presente, vamos confabular aí, e que os nomes postos sejam Dr. Silvio Mendes e Fábio Novo. Qual a tendência de Jesse Lima apoiar? Mariana, eu não trabalho com um plano B. A partir do momento que eu me coloquei para ser pré-candidata à Prefeitura de Teresina, acreditando que eu tenho capacidade técnica e tenho habilidade com gestão pública, tenho experiência com gestão pública, sou especializada em gestão pública e governança, eu já me vejo sentada na cadeira da Prefeitura de Teresina. E eu trabalho dia e noite com projetos e com propostas exatamente para executar quando eu chegar lá. Então eu não gasto a minha energia com possibilidades que para mim são irrelevantes nesse momento. Então eu realmente estou focada nesse projeto, eu realmente estou focada em mostrar para Teresina que eu sou a melhor opção, eu sou a opção mais preparada e reúno todas as características necessárias para não só sentar naquela cadeira, mas de fato trabalhar para que Teresina tenha qualidade de vida, para que Teresina seja uma cidade com pessoas muito mais felizes. Tá, agora eu queria ouvir da pré-candidata, né, fazendo jus ao o nome da nossa coluna no Central Piauí, que é De Pitaco. Eu queria ouvir a sua opinião, que a senhora deu o pitaco seu, sobre a gestão do terceiro mandato do presidente Lula, do Rafael Fonteles e do prefeito Dr. Pessoa, para a população entender como é que você enxerga essa administração atual. Voltando agora aqui para essa questão da mulher da política, por exemplo, a gente vê que no governo Lula é o governo que nós temos a menor presença de mulheres, inclusive comparando ao governo Bolsonaro. Então isso ele está indo muito na contramão do próprio discurso que ele sempre sustentou de por mais mulheres na política. O próprio PT, ele tem muito essa militância em favor das mulheres, né? E a gente tem visto que na prática isso não está acontecendo. E a nível estadual, a sua pergunta só para da avaliação da gestão, né? Isso, okay. Rafael. Então, o governador, ele tem focado muito em viagens ao exterior, ele tem buscado muitos recursos fora do estado. É um projeto interessante, mas isso a longo prazo. O que o Piauí está precisando hoje? O Piauí, ele está no ranking de estados com o maior número de pessoas na pobreza, maior número de desempregos, de pessoas passando necessidade. Então, assim, eu, Jesse, não tenho visto medidas voltadas para essa urgência, ali realmente uma ação efetiva. Por exemplo, nós tivemos agora, no final do ano, acho que um dos piores natais, economicamente falando, para o comércio. E eu não vi nenhuma medida, nenhuma ação efetiva do governador no sentido de incentivar o consumo interno dentro do estado. E a nível municipal, eu acredito que dispense comentários, né? A gente sabe que Teresina realmente está vivendo um momento muito difícil. Infelizmente, assim como a maioria dos eleitores, eu também acreditei que o prefeito teria habilidade para resolver os problemas da nossa cidade. Mas Teresina está padecendo, Teresina está sofrendo, problemas básicos de Teresina não estão sendo resolvidos e as pessoas estão sofrendo. É hora de mudar, chegou a hora, chegou o tempo de mudar. Para a gente finalizar, pré-candidata, eu queria voltar para a questão dos partidos. A senhora já teve ou está tendo alguma conversa com algum dirigente local ou estadual para viabilizar a sua disputa em um partido desses? Então, a minha pré-candidatura, para alguns, né, já que depois do carnaval, enquanto os outros já tinham sido postas, foi meio que de surpresa. Então, a gente está conversando com alguns partidos, buscando realmente espaço, mas antes disso, eu estou mostrando para a população e mostrando para os partidos que sim, a minha pré-candidatura ela é real, a minha candidatura é algo sério, é um projeto que eu estou compromissada em executar e mostrar que a população quer Jesse, porque os partidos, na sua grande maioria, eles não perguntam quem a população quer como candidato. Eles escolhem os seus candidatos, na grande maioria das vezes, baseados nos seus interesses partidários, mas não nos interesses da população. E eu estou aqui por um clamor popular. Eu estou aqui porque mais de 50 mil pessoas acreditaram em mim em 2020 e essas pessoas continuam acreditando em mim, continuam acreditando nesse projeto, continuam acreditando na Jesse. A gente sabe que o principal nome da oposição no estado do Piauí é o senador Ciro Nogueira. A senhora tem algum diálogo com o senador, com o progressista, por exemplo?
Atualmente não, mas eu tenho diálogo com todos, eu não tenho um problema com nenhum líder partidário, eu não tenho problema, na verdade, com ninguém. Se alguém tem problema comigo, eu entendo que a política, ela precisa ser de diálogo, sabe? Independente da ideologia, independente do partido, uma pessoa, se ela não tem habilidade de conversar com pessoas de ideologias diferentes, de pessoas que pensam diferente, ela se torna alienada. E a política definitivamente não é o local para quem não consegue dialogar com os diferentes, com quem pensa diferente. Eu sei que você fala que não trabalha com plano B, mas a senhora não conseguindo viabilizar um partido para disputar a prefeitura, você sai de cena ou pode disputar uma vaga na Câmara? Vamos continuar aqui com esse projeto, né? Realmente não trabalho com plano B. Eu espero o momento certo de tomar decisões, mas a minha decisão nesse momento é de continuar com a minha pré-candidatura, de continuar mostrando para Teresina, mostrando para os partidos que a minha candidatura é viável, que Teresina tem jeito, que Teresina tem Jesse. Quero agradecer a sua presença aqui. Obrigada, eu te agradeço. Deus abençoe. Obrigada a você pela audiência.